Alegramos, louvando o Senhor. Então, nesse primeiro dia da semana, a gente está começando animado na casa de Deus, louvando o nosso Criador, aquele que nos mantém e o único que nos salva, por meio de Jesus. Amém? Amém. Deus abrace cada um, que se sintam abraçados pela família adventista do sétimo dia e que o coração seja grato por tantas bênçãos que a gente tem recebido até aqui, até pelas provações que passamos, que a palavra de Deus diz: dai graças por tudo, dai graças por tudo. Então até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos vivos, nos movendo, respiramos porque Ele permite, porque tudo vem dele. Amém? Amém. Eu convido mais uma vez para a gente louvar a Deus com o hino do inário de número 241. Ele faz parte do assunto do sermão de hoje, para a gente se fortalecer. Amém. Então eu convido a todos a ficarem mais uma vez em pé para a gente louvar o nosso Deus, para nos alimentar do plano espiritual. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, agora que vamos abrir a Tua palavra, que é como uma lâmpada, é como uma luz que ilumina nossos passos quando estamos em trevas, e nós pedimos que o Teu Santo e Bom Espírito nos dê sabedoria, bom entendimento sobre o assunto que vamos meditar, que seja para fortalecer nossa fé, que a gente também seja luz para outros que vivem em trevas de pecado, que a gente conduza muitos ao Teu reino, para ser uma grande multidão que vai estar no céu cantando o hino da vitória. Ó Pai amado, que o Teu Santo Espírito me capacite e me use nessa noite para falar com sabedoria, poder do alto e intrepidez. E também inspire, Deus, queridos irmãos, Teus filhinhos que estão aqui, para também serem fortalecidos em sua fé. Amém. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. E vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 6. Isaías 6.
Velho Testamento, depois de Eclesiastes. Amém? Amém. Então vamos ler. Verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Irmãos, que história linda, né? Que história linda. Aqui Isaías era um profeta, mas ele se sentia pecador. Ele se sentia impuro, como também nós devemos nos sentir. E aqui fala que no ano em que o rei Uzias morreu, né? Sobre o rei Uzias, ele era filho de Amazias. O pai dele era rei, o pai dele morreu, e Uzias tinha 16 anos quando passou a reinar, substituindo seu pai. E ele governou por muitos anos. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi rei por 52 anos, né, em Jerusalém. Então, Deus protegeu muito a ele. Ele fez coisas boas. Ele fez coisas boas no início, mas depois ele se desviou de Deus. Então, diz aqui que Uzias foi próspero, sob sua administração e sob a bênção de Deus, o reino dele cresceu em todos os sentidos. Ele ganhou fama nacional e até internacional. Então ele era um imperador da terra, né, nessa época. Então, quando ele atingiu o seu apogeu, quer dizer, o maior sucesso, né, de sua vida como rei, seu coração se exaltou e a soberba se instalou na vida dele. E ele começou a pensar que o sucesso do seu reino se devia a seu intelecto e força. Ele não colocou Deus na frente. Ele achava que era mérito dele todo o sucesso do seu reinado, né? E ele profanou o templo de Deus, sendo orgulhoso, fazendo coisa que não devia fazer. Naquele tempo, irmãos, os sacerdotes eram os únicos que estavam à frente dos trabalhos do templo, e eles faziam solenidades e tinha um incenso que eles usavam na igreja, né, como uma simbologia, né, de oferta a Deus para agradar a Deus. E só os sacerdotes podiam fazer isso, e Uzias fez isso, né? Ofereceu incenso ao Senhor, coisa que não era permitido a ele, mesmo ele sendo rei, ele não era sacerdote. Então ele desobedeceu. E quando os sacerdotes chegaram e reclamaram dele, ele se zangou, ele enfrentou os sacerdotes e ficou muito irado e atacou os sacerdotes
E os sacerdotes oraram, e sabe o que aconteceu com ele? Na mesma hora ele ficou leproso. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 26. Quem quiser ler em casa. Então, apareceu um pouco de lepra na testa dele e depois passou para o corpo. E ele, quando se viu leproso, aí ele se entristeceu, né? Ele se entristeceu e teve logo que sair da igreja, porque naquele tempo a lepra era incurável e também ela contaminava outras pessoas. Então as pessoas com lepra ficavam isoladas. E a Bíblia diz que ele ficou morando em uma casa sozinho. Já pensou que tristeza, irmão? Só por causa do orgulho, da vaidade, ele, além de rei, muito próspero, de muito sucesso, ele quis fazer o que os sacerdotes faziam. E então ele também não se rendeu quando os sacerdotes reclamaram, dizendo que não era permitido para ele fazer, e ele enfrentou os sacerdotes. E aí adoeceu, ele morreu de lepra, irmão. Ele morreu de lepra. Então, irmãos, nesse tempo existia muito orgulho nas pessoas, até no povo de Israel existia muito formalismo. E o profeta até chegou a dizer, Deus falando através dele: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, falando em nós hoje, às vezes a gente fala bonito, prega para as pessoas, mas nosso coração está longe de Deus. A gente, antes de falar para as pessoas, a gente tem que ter comunhão com Deus, consagração a Deus. Irmãos, o altar de Deus começa num cantinho em nossa casa. A gente se ajoelhando e orando, concentrado a Deus. Procure um lugar mais calmo em sua casa, mais silencioso, mais sossegado para falar com Deus. Se você não puder se ajoelhar, você pode se sentar, você pode ficar em pé, você pode ficar deitado. Mas tenha comunhão com Deus, falando só com Ele naquele momento especial. Também, alimento, a gente precisa todos os dias para alimentar nosso corpo físico. Para alimentar nosso espírito, a gente tem que ler a palavra de Deus, senão a gente cai. As atrações do mundo são demais, e se a gente não tiver comunhão com Deus, a gente não falar com Ele através da oração, e Ele não falar com a gente através da Bíblia, a gente fracassa, a gente cai. Então, irmãos, vamos ter comunhão com o nosso Deus. Irmãos, essa situação, por causa desse rei, levou o povo também a se afastar de Deus, a desobedecer a Deus, né? E a nação sofreu. A gente conhecendo a história do povo de Israel, esse povo foi muito abençoado, porque Deus fez promessas para eles. E eles, quando obedeciam, eles eram muito abençoados. Era um povo diferente, e as outras nações temiam a eles. Mas eles vacilavam, de vez em quando eles caíam, eles iam para os prazeres do mundo, eles se misturavam com outros povos que adoravam outros deuses, e aí Deus castigava eles. Deus disciplinava eles por amor a eles, porque Deus diz: eu amo o meu povo, mas eu os disciplino porque os amo. Então, muita disciplina que Deus manda sobre a gente é porque a gente está falho diante dele. E Ele quer nos levantar, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos redimir. Então, Deus chamou Isaías, né? Deus conhecia Isaías, achava que ele era um servo dedicado. Achava não, sabia. Deus sabia que Isaías era um servo dedicado, de coração consagrado. Mas qual de nós, no lugar de Isaías, não ficaria preocupado e até desanimaria ao executar tão grande, até certo ponto desagradável tarefa? Ele teria de dizer àquelas pessoas que o país seria invadido, destruído.
erradicado, teria que denunciar os pecados, as injustiças e tudo isto era impopular. Ao mesmo tempo havia um povo que temia ao Senhor e por causa da situação estava sofrendo. E a estes a mensagem de Isaías deveria ser de conforto e esperança. Deus salvaria os que Ele amavam. Então, isso quer dizer que Isaías teve medo, né, de sair pregando o Evangelho para aquele povo, dizendo que a cidade ia ser destruída. E eles iam sofrer, e eles iam ser exilados. Nações inimigas iam invadir aquela cidade, iam invadir as colheitas deles, os gados deles, os rebanhos deles, iam entrar nas casas deles e derrubar e tirar o que de melhor tinha, né? Isaías achou pesado, ele pensou, aquele povo vai me rejeitar, aquele povo vai me expulsar. Não era uma tarefa fácil, né? Como também hoje para nós não é fácil, numa cidade idólatra como Mombasa, a gente sair pregando o Evangelho, especialmente nesse mês de agosto, dizendo que adorar ídolos, imagem de escultura é pecado, né? A gente pode ser até fuzilado, né? Então, irmãos, Isaías teve medo. Isaías teve medo e eu acho que a gente também tem medo, né? De sair pregando a verdade da palavra de Deus. Isaías sabia que era para o bem do povo, essas advertências, para que o povo se arrependesse, se convertesse quando fosse tempo, né? A gente sabe também que é muito importante a gente falar a verdade, abrir a Bíblia e mostrar às pessoas, mas às vezes a gente tem medo, né? A gente tem medo. Só que Isaías, mesmo com medo, ele disse que ia, né? Quando Deus perguntou a quem enviarei, Isaías se propôs a ir, mesmo com medo. Com certeza Isaías orou muito, pediu força e coragem e fé para cumprir essa missão, né? Então, irmãos, Isaías ficou impressionado com aquela visão, né, que teve no trono de Deus. E além da santidade de Deus, do amor de Deus, ele sabia que Deus tem grande poder. E ele viu aquele esplendor de Deus, né, no trono de Deus. Então, esta experiência vivida pelo profeta Isaías e registrada na Bíblia, nos convida a não perder de vista a santidade e a grandeza de Deus, nem o respeito por aquilo que é sagrado. Então, Isaías achou que não era mérito dele, ele não merecia ver o trono de Deus, né? Aí ele se sentiu perdido, ele achou que ia morrer, porque ele tinha visto Deus no trono dele, né? E ao estar na presença gloriosa de Deus, ele sentiu toda a sua pequenez, toda a sua insignificância e todo o seu pecado, né? Quanto mais nós, a exemplo de Isaías, nos aproximamos de Deus, mais a gente se sente pecador, porque a gente conhece que Deus é santo, santo, santo. Só Ele é santidade, é poder, é bondade, é misericórdia, é amor. E a gente é tão mau, a gente é tão fraco, a gente é tão pecador. A gente peca de várias maneiras, assim, por pensamento, por palavrinhas, por atitude, por omissão, né? Quando deixamos de fazer coisa certa. Então, irmãos, nós devemos perceber a beleza de Deus. Percebemos que somos pecadores e que destituídos estamos de sua glória. Verificamos que esta foi a experiência de Isaías e pode ser a nossa também. Quando a gente lê que uma brasa em chamas tocou os lábios de Isaías, porque ele se sentiu impuro, com certeza, às vezes, ele falava palavras que não agradavam a Deus, palavras que não edificavam. E ele disse, meu Deus, eu sou chamado para isso, servir ao Senhor, eu com lábios impuros. Então,
às vezes nós também temos lábios impuros, né? A gente fala palavras que não edificam, que não são boas, nem para a gente, nem para outras pessoas, muito menos para agradar a Deus. Então, por isso que a gente deve orar todos os dias, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo que Deus nos lave, nos purifique com o sangue de Jesus, que nossos pensamentos sejam santos, que nossos lábios sejam puros, falando só coisas boas, que nossas atitudes agradem a Deus, seja para a honra e glória de Deus e para o bem de nossos semelhantes, né? E que a gente não seja omisso em ajudar outras pessoas. Quando a gente puder, quando for possível, né? Porque às vezes é impossível, mas a gente deve orar. A gente deve orar quando a gente não puder ajudar uma pessoa. A gente deve orar por ela e por nós, que às vezes Deus dá uma luz para a gente iluminar outros. Deus dá bênçãos sem medida a nós para a gente ser bênçãos para outros. Então, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 3:11 para a gente explicar que brasa viva é essa. Quando eu não sabia, eu pensava que era uma brasa de fogo mesmo. Meu Deus, queimou a boca de Isaías, mas Deus não ia fazer isso, né? Para apagar os pecados. Brasa não ia apagar o pecado de Isaías, né? Porque ele tinha falado mal. Assim como sangue de carneiros e bodes, naquele tempo do sacrifício, não lavava os pecados do povo de Israel, né? Só o sangue de Jesus. Ali era só uma simbologia, né? Então, vamos ver o que significa essa brasa que tocou nos lábios de Isaías e limpou Isaías, né, das más palavras, dos lábios impuros que ele tinha. Mateus 3:11. Mateus 3:11 diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, quem disse isso foi João Batista, primo de Jesus, né? E ele já pregava para arrependimento de pecados e batizava o povo. Mas ele falava que depois dele vinha um mais poderoso do que ele ia diminuir, e aquele que vinha depois dele ia crescer. Ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias daquele que viria. João batizava com água no Rio Jordão, e Jesus ia batizar com água e com fogo. Que fogo era esse? Será que iam acender uma fogueira para batizar o povo? Vamos aprender hoje que fogo era esse, que brasa era essa que tocou nos lábios de Isaías. Então, irmãos, nessa passagem que lemos é mencionado o batismo com fogo. O fogo, em muitos lugares da Bíblia, representa a presença ou a aprovação de Deus. Por exemplo, na sarça ardente, quando Moisés estava lá no Monte Horebe, Monte Sinai, né, que é o mesmo, o fogo demonstrava que Deus estava presente. Deus falou do céu para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Então Moisés tinha visto um fogo grande, uma grande árvore, mas não queimava a árvore, né? E aí ele ficou curioso e foi para perto e viu que não se queimava aquela árvore. Ele disse: isso não é coisa de como não, isso é coisa de Deus, né? E aí Deus falou para ele: pois tire as sandálias, Moisés, que esse lugar é santo. E ele tirou, e aí Deus falou com ele lá. Era a presença de Deus lá naquele monte, né, com Moisés. Segundo exemplo na Bíblia, quando Elias, o profeta, orou e fogo foi enviado para consumir a oferta, o fogo demonstrava a aprovação divina. Aqui Elias desafiou o povo, né, o povo do rei Acabe, o povo daquele lugar, para
deixar de adorar deuses falsos, para adorar o Deus vivo e verdadeiro, Deus criador de todas as coisas. E o povo não queria. O povo queria matar, era Elias que pregava sobre o Deus do céu, criador de todas as coisas. E aí Elias fez um desafio: vamos ver quem é o Deus verdadeiro, vamos preparar aqui altares com água e a gente vai invocar os deuses, vocês invocam os seus, eu invoco o meu, e responder com fogo é o Deus verdadeiro. Aí eles toparam, né? Eles adoravam um Deus chamado Baal, fora outros deuses. O maior era Baal, o mais importante era Baal. Então Elias disse: vocês comecem primeiro, vocês botem água aí no altar, comecem a invocar os seus deuses, e depois sou eu. Aí eles botaram água no altar, em vasilhas, né? Começaram a invocar Baal e nada, nem um sinal, nem um foguinho, nem uma faísca, né? E aí Elias até brincava, dizia: acho que ele está dormindo, Deus de vocês, gritem para ele se acordar. Aí eles começaram a gritar e nada, nem um sinal. Depois eles começaram a se ferir os braços e gritando e nada. Aí passaram muito tempo invocando o Deus deles, Baal, né, nada de sinal. Aí Elias disse: pronto, terminou o tempo de vocês, agora eu vou invocar o meu Deus. Aí começou a orar, o Deus do céu, de repente veio fogo, e deixa que Elias botou vasilhas com água em cima do altar, e ele cavou um rego lá embaixo do altar, encheu de água. O fogo desceu do céu e lambeu tudo, secou tudo em cima do altar e do rego. E aí Elias: está vendo qual é o Deus vivo e verdadeiro? E eles ficaram indignados com Elias. Elias chamou companheiros e mataram aqueles profetas de Baal, né? Morreram todos. Quando a mulher do rei Acabe soube, mandou dizer para Elias, e até no dia seguinte ele estaria morto. E aí Elias fugiu, foi para o deserto, né? E até pediu a Deus a morte, né? Mas não era a hora dele morrer. E Elias não morreu. A gente sabe que ele subiu com vida numa carruagem de fogo, né? Para o céu. E então, irmãos, esse fogo demonstrava a aprovação divina, né? E ele queria mostrar àquele povo que ele era o Deus vivo e verdadeiro. Em Levítico também, o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto. Então, quando o povo levava a oferta pelo pecado, né, tinha lá o local onde colocava as partes dos animais, fosse cordeiro, fosse novilho, pombinhas, né, quando a pessoa era mais pobre, para levar sua oferta. E o fogo consumia aquela fumaça que subia, simbolizava que Jesus, então, que Deus estava se agradando da oferta daqueles pecadores. E esses cordeiros que eram mortos já simbolizavam o sangue de Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, irmãos, isso significava o favor de Deus e sua aceitação ao sacrifício daquele povo pecador. Em Jeremias também fala que o fogo representa a palavra de Deus. Vamos ler Jeremias 23, 29. Isso é importante para vocês verem a importância da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Jeremias 23, 29. Capítulo 23. Jeremias 23, 29. É uma pergunta que Deus faz. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo vez-me sabenha? Então, a palavra de Deus é poderosa. Olha, é tão, irmãos, que o diabo, quando foi tentar Jesus, ele usou a palavra de Deus para ver se derrubava Jesus, porque ele é um grande conhecedor da Bíblia, né? Satanás.
Mas Jesus expulsou ele também com a palavra de Deus. Aqui no 29, fogo e martelo, quer dizer que a poderosa palavra de Deus pode criar, mas também pode destruir. Exato, exato. Vamos ler outro texto que reforça isso aí. A palavra de Deus pode salvar e pode destruir. Se a gente obedece a palavra de Deus, ela nos salva, né? Ela é santa, ela é pura. E destruir, se você não aceitar, você vai ser destruído no fim, porque Deus é um fogo consumidor. Nós vamos falar também sobre esse versículo. Então, Hebreus 12, 29. E é agora. Vai dizer isso. Hebreus, no Novo Testamento, antes de Tiago. 12, verso 29. Oi? 12, 29. 12, irmãzinha. 12, 29 diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aí pode alguém que não conhece a Bíblia pensar assim: ora, diz que Deus é amor e agora Deus é fogo consumidor. É como a gente já falou. Eu falei há pouco tempo, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é como uma faca de dois gumes, né? Então, ela salva, por ela, se a gente obedecer aos conselhos de Deus, escritos nesta carta para o nosso bem, a gente é salvo, a gente é protegido, mas se a gente não obedecer, a gente pode ser destruído, se a gente não se arrepender, né? Se a gente não seguir esses conselhos de Deus. Então, a mente do homem é simbólica. Ele capta as ideias da maneira como ela se apresenta. Então, nos perguntemos, por que Deus, ao se manifestar, fazia com que o fogo estivesse presente? Quais qualidades o fogo possui que representam a ação divina? Primeiro, o fogo consome as coisas que não prestam, quer dizer, o lixo, né? O Senhor limpa nossos pecados. Isso significa que Deus limpa nossos pecados através dessa simbologia do fogo. O fogo purifica. O Senhor purifica nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Nossos desejos, nossas palavras. O ouro, irmãos, quando é retirado da terra, bruto, ele é feio, né? Ele é quase preto, precisa passar pelo fogo para ele ficar purificado, brilhante, né? Teve uma lição até que nós estudamos muito sobre isso. E fala até para nós, como ouro precioso para Deus, às vezes a gente é preciso passar por provações para a gente se purificar e se converter a Ele, né? O fogo queima amarras. O Senhor nos liberta de vícios e de maus hábitos. Então, se tiver uma corda forte, se tiver um fio forte, o fogo queima e corta, né? Corta a corda, né? Corta o fio, corta coisas que a gente não tem força de cortar, né? Então, Deus como fogo consumidor, Ele nos liberta de vícios, de maus hábitos, né? Tem gente que ainda fuma, que toma muito café. Nós sabemos que café contém cafeína que faz mal à saúde, né? Tem gente que bebe bebida alcoólica, estou falando muito mal hoje. Tem gente que bebe bebida alcoólica, isso faz mal à saúde. Então, tem gente que come muita coisa que faz mal à saúde. Então, são maus hábitos, às vezes que a gente adquiriu de nossos antepassados, né? Vem
da nossa geração antiga, dos avós, dos pais, você gostava daquela comida na casa de seu pai, então o seu paladar, suas papilas gustativas estão acostumados com aquele sabor, então você gosta, né? Mesmo depois que você lê a Bíblia e sabe que aquilo faz mal, né? Então, Deus liberta você dessas amarras, desses maus costumes, desses maus hábitos. O fogo também aquece os elementos e derrete. Então, o Senhor promove unidade de propósito. Quer dizer, quando você deseja seguir a Deus, Deus lhe ajuda. Quando você deseja se libertar de uma coisa que sabe que não é do agrado de Deus, Deus lhe ajuda a se libertar. Você nem consegue, assim, imaginar como você se libertou daquela coisa. E você acredita mesmo e assume que foi Deus, porque por suas forças você não poderia, você não conseguiria. O fogo também aquece no frio. A gente vê aí nos estados que são frios, lá no Rio Grande do Sul. Eu já estive lá uns dias e minhas primas têm lareira, né? Tem uma churrasqueira que eles colocam brasa, né? E aquece a casa toda, né? Então o fogo também traz vitalidade, né? Traz alegria, aquece o corpo. E o fogo ilumina. Deus afasta as trevas da ignorância e da tristeza e nos anima, nos transforma. Então é como que a gente esteja em um túnel escuro, né? Sem energia, sem nada, sem o brilho de uma pequena luz, e de repente acenda uma luz e a gente ande como na luz do sol do meio-dia, né? Então, irmão, essa brasa do altar que trouxe a Isaías o toque de Deus em sua vida é a presença de Deus. É a presença de Deus. Então, a gente pode pedir, né, essa brasa viva para purificar nossos lábios. Pode pedir esse poder de Deus, a presença de Deus, a companhia de Deus, para Ele purificar nosso ser de todo pecado, de todo mau hábito, de todo mau costume, de todo vício. E aqui, irmãos, tem um chamado para cada um de nós. Todos nós somos importantes para Deus. Olha, se fosse preciso, Jesus viria a essa terra e morreria por uma só pessoa. Se fosse só você que tivesse pecado, Jesus morreria só por você. Uma única pessoa. Então, irmãos, essa história gravada na Bíblia é para que Deus toque em nossa vida. Então, esse toque ou manifestação é preciso em nossa vida, é necessário em nossa vida. Mas não devemos nos esquecer que a visão da glória de Deus e o toque de Deus na vida de Isaías não foram desprovidos de um propósito. Deus desejava mais que uma experiência espiritual de consagração, pois verificamos que em meio a esta experiência Deus disse: quem irá por nós? E o profeta disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Não era só Isaías se consagrar, né? Ficar puro. Dali em diante ele falar só palavras bonitas, ter pensamentos santos, desejos santos para ele, para a família dele, para as pessoas com quem ele convivia ou se comunicava. Ele precisava fazer alguma coisa. Ele precisava ter atitude. E o que foi que Isaías respondeu quando Deus perguntou quem iria por ele, falar do amor dele? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós estamos dispostos a responder a Deus como Isaías respondeu? Aqui diz o seguinte, irmão: Deus precisa de homens e mulheres, jovens e crianças, que ao contemplar a glória de Deus e ouvirem seu chamado para participar, lhe responda: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem
aceita? Quem aceita hoje o chamado de Deus para dedicar mais tempo para Deus, para dedicar seus talentos ao serviço de sua causa? Quem aceita como chamado participar de vários departamentos da igreja? Nossa igreja não é pequena, mas graças a Deus nós passamos 40 dias orando pelo poder do Espírito Santo e Deus tem feito milagres. Deus tem feito milagres, então é falta de oração. Eu sempre dizia, irmão, nossa igreja está orando pouco. E o pastor veio, eu pedi socorro ao pastor e ele veio, ele disse que orou e jejuou e Deus mostrou para ele que precisava orar mais, a igreja de Mombaça, e ele desafiou a todos nós, né, o pequeno número que estava vindo, a orar por 40 dias. A princípio era 30 dias, mas não deu certo, né, com 30 dias, aí foi com 40. Então Deus fez milagres, né, se batizaram várias pessoas, retornaram aos braços de Jesus e ao longo do tempo vai voltando mais, confiando em Deus. Daqui uns tempos nós vamos ter que arranjar um local maior para caber o povo de Deus, a igreja de Deus aqui em Mombaça. O povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Amém? Então, irmãos, nas cartas de Paulo fala sobre a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, né? A cabeça é Jesus e nós, os membros, somos os outros órgãos do corpo, né? Os braços, as mãos, o coração, o pulmão, as pernas, os pés e tudo. Olha, os pés não podem fazer o que as mãos fazem, né? A boca não pode fazer o que o ouvido faz. Então, cada membro é importante, tem sua funçãozinha, né, no corpo. Cada membro do nosso corpo, cada órgão é importante. Assim, cada pessoa nessa igreja é importante. Então, nós estamos precisando de líder para jovens, para que os jovens se envolvam. Já tem uma turma de irmãos, casais que estão fazendo um movimento jovem. Nós estamos orando para que os jovens sejam atraídos. Hoje temos um jovem filho da irmã Neide que está aqui conosco. A irmã Neide falou outro dia que ele já foi muito ativo na igreja, lá onde eles moravam, em São Paulo. Então ele é um convidado. Como ele se chama, irmã? Marcelo? Ah, que convite. Pois é, Marcelo, você está convidado a participar desse grupo de jovens. Eles estão tentando formar um coral. No princípio, a gente tem poucos jovens, mas podem aumentar. Os filhos da irmã Patrícia podem participar desse coral jovem. E até nós, os adultos, os já meio velhinhos, né, na idade, diz que jovem adventista é até 100 anos, né? Ninguém aqui tem 100 anos, então a gente pode participar também desse coral jovem, né? Então Deus seja louvado. Eu convido a todos a participarem, né, desse grupo jovem que estão. Quarta-feira nós temos um culto especial para os jovens. Quarta-feira vai ter um culto especial para os jovens e todos estão convidados. Os mais novos e esses até 100 anos. Estão todos convidados a estarmos aqui para a gente se fortalecer, porque jovem é forte, jovem é animado. A igreja com jovem é diferente, a igreja com jovem trabalha, não é? Irmãos, esse mês nós temos uma campanha de quebrando o silêncio. Todos os anos a gente sai nas ruas, nas praças, nas casas, distribuindo livros e revistas e panfletos falando sobre um assunto. Sempre é uma luta contra a violência, né? Para a gente ajudar as pessoas que sofrem, né? Às vezes mulheres maltratadas, crianças abusadas, né, por adultos e assim por diante, vários maltratos. Então esse ano eu ainda não vi qual é o assunto, mas nós vamos receber o material sobre o abuso infantil. Diariamente a gente vê na TV, ouve no rádio, né? Crianças sendo abusadas, é demais. E o Brasil parece que é campeão disso. Então vamos orar por nossas crianças e pelos adultos, para que não abusem de nossas crianças. Se alguém souber de alguém que abusa de criança ou abusou, denuncie, não precisa se identificar. Tem os telefones que a gente pode denunciar e ajudar as crianças.
Irmãos, a gente deve ter o melhor de nós, dar o melhor de nós, nos esforçar na sua vida para a obra de Deus. Quando somos chamados, somos tentados a ver que isto vai afetar nossa comodidade. Quer dizer, você ficar à frente do ministério da mulher, um ministério tão rico, irmão. Você pode ter 1000 ideias para animar a igreja. E todos os ministérios são importantes. O ministério da mulher, o ministério de mordomia, o ministério pessoal, que é o meu, né, que é mais de pregar, de evangelizar. Ministério da música, que é do irmão Rafael, e mais, da criança. As crianças antes não tinham professor, irmão, as crianças ficavam correndo ao redor da igreja na hora da lição da escola sabatina. Agora elas têm a professora que ensina a cantar, conta histórias da Bíblia. Essas crianças vão ser luzes na escola, na vizinhança, vão ser diferentes das outras crianças. Não vão ser egoístas, não vão ser briguentas, né? Vão ser luzes, vão ser diferentes das outras crianças que não são cristãs. Então, irmãos, a gente sai da comodidade da gente, porque um professor de criança, de escola sabatina, tem que estudar a palavra de Deus, estudar a lição profundamente, para você saber repassar. As professoras de criança têm que ter paciência, né? De lidar com criança, que criança é trabalhosa, né? Então, tudo tem um preço, mas a gente trabalhando para Deus, não fica em vão. Não fica em vão. Então, irmãos, às vezes a gente acha que é incapaz, mas Jesus mesmo, antes dele subir para o céu, ele estaria conosco até o fim. Isso é uma promessa de Deus, isso é uma promessa de Jesus, não é promessa de político, que a gente está bem perto de ouvir as promessas deles aí nas praças, né? Promessa de candidatos, né? A vereador, a prefeito, vai ter muitas promessas. Muitas eles cumprem, mas a maioria não, né? Mas Deus sempre cumpriu e cumprirá as suas promessas, porque as promessas dele são infalíveis, são fiéis e verdadeiras. Então, irmãos, que a gente saia de nossa comodidade, que a gente esteja disposto, interessado a assumir esse trabalho para o Rei Jesus. Precisamos tirar os olhos de nós mesmos e olhar para Jesus, para seu amor que nos anima e nos motiva, nos impulsiona. Nem todos poderão diretamente participar de uma diretoria ou de algum departamento, mas pode ministrar e trazer um amigo à igreja. Quem trouxe um amigo à igreja já é um meio de evangelizar. Quando você visita um enfermo e faz uma oração por ele, já é uma maneira de evangelizar. Quando você vê um idoso e tira um tempo para conversar com ele, dar atenção a ele, já é uma maneira de evangelizar. Quando você encontra alguém que você nem conhece, dá bom dia, boa tarde ou boa noite, já é uma maneira de evangelizar. Quando você dá um abraço em alguém, um sorriso, é uma maneira de evangelizar. Então, irmãos, vamos procurar pessoas para falar do amor de Deus e demonstrar esse amor. Não somente falar, mas demonstrar esse amor. Vamos orar mais, estudar a Bíblia, oferecer estudo bíblico às pessoas, ajudar os pobres, tem tanta gente necessitada. Graças a Deus que não tem tanta gente assim, muito necessitada como antigamente, porque tem essas ajudas do governo, né? Não tem mais gente assim, muito jogada, muito desprezada, né? Porque tem essas ajudas, o município também ajuda em muitas coisas, né? Então, mas vamos procurar pessoas que necessitem, às vezes, de uma palavra amiga, de uma informação, de um sorriso, de uma oração. Eu já orei por gente que é muito católica, que não queria oração, e aí outra pessoa da casa disse, ore, fala de Deus. E aí eu orei, depois a pessoa que era muito católica agradeceu demais e pediu para eu ir sempre lá. Então, eles pensam que na oração a gente vai condenar eles, né? Falar da igreja deles, mas nós não vamos. Nós vamos pedir a Deus para abençoá-los, né? Então, irmãos, para terminar, o apelo é que cada um de vocês
contemplem a Jesus. Cada família receba o toque espiritual de Deus neste momento. E a todas as pessoas, a gente sabe responder que o Senhor as ama. E que quando a gente ouvir o chamado de Deus, que Ele chama toda hora, Ele não vai chegar, ei, você vai pregar em tal lugar, tal dia. Não, é todo dia, toda hora, para nossos vizinhos, com quem a gente trabalha, vamos falar de Deus. Na fila do banco, quando você estiver com as pessoas, onde você estiver, fale de Deus para as pessoas, para os presos, se a gente puder visitar os presos, olha, vocês estão aqui porque vocês pecaram, mas se vocês se arrependerem, Deus perdoa vocês e vocês podem ser salvos. Eles ficam muito felizes com essa esperança. Então, irmãos, que ouçamos o chamado de Deus e diga, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem deseja, irmão, se oferecer e dizer que está disposto a ouvir o chamado de Deus e a ser enviado por Ele para levar o amor de Deus, que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Que a gente possa cumprir essa missão que Jesus nos confiou e prometeu estar conosco até o fim. Agora vamos entoar outro hino para terminar. Hino 240. Vamos ficar todos em pé, cantar juntos. Não é fácil em meio à escuridão. Ainda basta pensar que não é minha luz, mas a minha Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus
brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém? Amém. Convido a quem puder se ajoelhar para nós orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos de joelhos porque somos pequenos diante de Ti tão grandioso, porque somos pobres pecadores diante de um Deus tão santo, mas nós agradecemos por Teu amor por nós. E nós não devemos esquecer o Teu amor a ponto de nos dar Jesus para morrer em nosso lugar. Ó Senhor Deus, nos ajuda a nos preparar para a breve e gloriosa volta de Jesus. E para isso, meu Deus, nós precisamos que o Senhor faça conosco como fez com Isaías. Mandar essa brasa sobre nossos lábios. E essa brasa nós aprendemos que a Tua presença, Teu poder em nós é o fogo que pode acender a nossa luz, que muitas vezes está apagada. Nos ajuda, meu Pai, a ser cristãos de verdade. Cristãos seguidor de Jesus, imitador de Jesus. Nos ajuda a imitar Jesus, a viver como Jesus viveu, a andar como Ele andou, a falar como Ele falou e a amar, especialmente amar como Ele amou, que deu sua vida por todos nós. Nos ajuda, meu Deus, a amar também os nossos semelhantes e cumprir a missão que o Senhor nos confiou, que o Senhor nos chamou para assumir e falar do Teu amor e da Tua salvação para outras pessoas. Que façamos nossa parte, meu Deus, que saiamos de nosso conforto e falemos do Teu amor com poder do alto, com sabedoria, cheios do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito, meu Pai, vai completar a obra, o milagre da conversão na vida das pessoas. Ó Senhor, ouve e atende nosso pedido de oração. Nos leva para os nossos lares sob Tua proteção e nos dá o resto de semana com muitas bênçãos, muitas vitórias vindas de Ti. Se vier tribulação, que o Senhor nos faça fortes para vencer, esteja do nosso lado, meu Pai. Nós pedimos essas bênçãos e já agradecemos no doce e santo nome de Jesus. Amém.